A Copa mais cara da história. A Copa de 2022 no Catar teve um investimento de mais de 220 bilhões. Mas o que levou esse país a investir tanto em um evento tão importante assim? O meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria, e por aqui você encontra assuntos sobre tendências, negócio, gestão e empreendedorismo. Um país de cultura extremamente polêmica, de clima extremamente quente, tanto que a Copa passou de junho para dezembro, para o final do ano, e teve um investimento gigantesco, muito maior do que as Copas dos últimos anos, principalmente no Brasil. Comparando com o Brasil, a gente teve um investimento de 15 bilhões. E lá, a gente teve um investimento de 220 bilhões. E o que levou a fazer com que esse país investisse tanto assim? Contando um pouquinho da história do Catar para vocês. Há 50 anos atrás, apenas 50 anos atrás, o Catar era um país extremamente pobre e que vivia com a economia baseada na pesca. Para vocês terem uma noção, o Catar ele é menor que o estado de Sergipe, que é o menor estado do país onde a gente vive. Pois é. Porque na hora não vem, velho. Pra vocês terem uma noção, o Catar é o menor que o Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Em 1940 foram encontradas algumas reservas de petróleo e em 1970 foram encontradas uma das maiores reservas de gás natural do mundo. No entanto, isso não foi suficiente para fazer com que essa riqueza se desenvolvesse lá, principalmente pelo custo de comercialização desse gás natural. Mas em 1996, um sheik que tomou o poder mudou totalmente a história da economia desse país. Ele investiu pesado para fazer com que fosse possível desenvolver a baixo custo a comercialização desse gás, chegando a um custo baixíssimo, 6 vezes menor do que o gás comercializado pelos Estados Unidos. Mas aí o país não parou por aí. Ele não ia ficar dependendo apenas de uma dessas estratégias, O que é interessante notar foi que esse governo teve um planejamento tão diversificado que ele atua hoje em dia com investimentos em imóveis em outros países, com outros investimentos dentro de outros países, para fazer com que haja retorno de uma forma constante, mas através de outras fontes, e não só a partir desse gás natural. Todo esse investimento, o retorno sobre esse investimento, foi convertido em infraestrutura e educação no país. Além de toda essa diversificação, um dos maiores objetivos também do Catar é aumentar o mercado do turismo dentro do país. Bem, e com isso veio a oportunidade da Copa do Mundo. Dentro desses 220 bilhões, mais de 90% foi voltado para a infraestrutura e o restante para os estádios, para a construção de novos estádios e para a reforma de alguns deles. E desses 220 bilhões, o que retorna? Estima-se que dentro desse investimento, o retorno para a economia do país seja em torno de 9 bilhões, o que é um valor bem menor frente ao valor investido. Mas esse planejamento, ele busca não só um planejamento a curto prazo, com esse retorno de apenas 9 bilhões. É um planejamento, como se percebe, estratégico, a longo prazo, para fazer com que haja movimento. Há pouco tempo atrás, quantas pessoas nunca tinham ouvido falar desse país e o quanto ele se tornou conhecido, principalmente pela cultura, principalmente por toda a economia e todo esse movimento que ele vem passando nos últimos anos. E dentro de todos esses anos que o país tem vivido, o que a gente percebe? Um planejamento forte, um planejamento estratégico pautado em retorno, em resultado. Porque ao longo de 50 anos, fazer com que o país saia de uma situação de pobreza para virar o país mais rico do mundo. Então, hoje em dia, o per capita do país é o dobro dos Estados Unidos. E o que a gente percebe é que como um planejamento e como um direcionamento claro de investimento, de retorno e de estratégia faz diferença para um país. Bem, vocês sabem o quanto eu comento sobre gestão estratégica por aqui. E esse é um dos grandes exemplos que a gente tem percebendo em questão de resultado e tempo, Então, um problema, que era algo que, como a gente vai basear essa economia e a partir daí focar na solução, focar no desenvolvimento para fazer com que fosse possível realmente reduzir os custos da entrega desse gás natural, da comercialização desse gás natural e para aí sim desenvolver essa economia. Então, o quanto um planejamento claro, uma estratégia clara, Então, assim, esse investimento de 220 bilhões nunca houve na história, Então, por que ele está fazendo diferente? Mas ele tem feito, É um país que tem feito a gestão de uma forma muito diferente ao longo do tempo, E tem colhido resultados na economia, de uma forma muito perceptível. Bem, então deu para perceber o quanto tudo tem planejamento, tudo tem estratégia, Mesmo na gestão realmente de um país,
o quanto isso foi importante para fazer com que esse desenvolvimento acontecesse e proporcionasse todo o que o Catar vive hoje, né? Toda a economia que existe dentro do país. E se você gostou de conhecer um pouco sobre o país que está sediando a Copa, o Catar, envie para o seu amigo que também está curtindo a Copa com você. E por aqui você vai conseguir acompanhar mais notícias e mais tendências como essa.